Deus é bom, gente. Não tem outras palavras para... realmente, eu gostei da palavra de oferta, né? Gratidão, muito gratidão. Gente, é um privilégio estar com vocês. Eu estou me sentindo muito em casa. Nós estamos muito igual a vocês em casa, na nossa Elan Church, lá no Rio. E eu tenho muita gratidão para vocês que apoiaram o filme, né? Quem já viu? Quem já viu? Meu Deus! Então, mas hoje eu vou falar muitas coisas diferentes do filme. Não, estou brincando. Mas algumas diferenças, amém? Detalhes que vocês ainda não conhecem. Milagre que Deus fez. E eu estou muito, sabe... eu espero que tudo dê certo, porque eu tenho tanto para falar, pastor, que orem para mim. Vocês estão entendendo o meu português? Então, me dá graça, Senhor, em nome de Jesus. Vocês me dão graça também, não é? Então, aconteceu em 2012. Quantos vocês lembram? Essa igreja é muito jovem. Vocês nem nasceram em 2012, né? Epa. E aí, vocês lembram? Alguém ouviu notícia? Quem pode lembrar? Amém. Então, como eu falei no vídeo, eu tenho uma grande dívida de gratidão para muitas pessoas que oraram por mim. E naquela época, eu não era nada. Até hoje eu não sou ninguém, né? Mas Deus transformou uma coisa que o inimigo quis para mal e transformou de uma coisa maravilhosa para abençoar muitas pessoas. E agora eu sou o vaso de declarar a bondade dele. E o que Deus fez para mim não é somente para mim, é para todos nós. Então, o que Jesus fez na cruz, Ele fez para todos nós. Não era só para Renier, mas todos nós. Igual que o pastor falou, para nos salvar, para nos restaurar, curar. Tem tudo o preço que Jesus fez para nós. Vocês concordam? E tem um versículo em Mateus 21, e diz assim, Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pediram em oração, se crerem, vocês receberão. E às vezes, eu acho, quando eu olho nos versículos específicos, Jesus não é complicado. Ele não faz as coisas difíceis para a gente. E ele faz, não, se vocês creem, vocês vão receber. Então, o inimigo, o alvo, ele para nos dar muitas dúvidas, duvidando tudo. Não, como isso vai acontecer? Mas, no outro versículo, Jesus falou, Mateus 19, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E, gente, isso é Jesus falando. Não é complicada. Então, mas nossa responsabilidade é só para crer. Amém? Então, eu vou te dar alguns detalhes do que aconteceu comigo. Eu moro no Rio de Janeiro já há 25 anos. Isso aconteceu em 2012. Então, a história começou... olha, desculpa, paulistas, mas Rio de Janeiro tem uma praia. E mostra aquela foto. É uma praia bonita, né? Então, eu gosto de exercitar, eu gosto de fazer, sabe, exercício para ficar saudável. Amém? Concorda? Vamos lá, gente, vamos fazer. Então,
Você pode mostrar o praia já? E isso, olha que é bonito, né? É um lugar, bairro chamado Barra da Tijuca, que é um bairro, eu sei que vocês ouviram muitas coisas sobre Rio de Janeiro também. Então, mas esse lugar era do lado mais seguro. Então, é um dia lindo, foi um dia mais ou menos assim. E realmente, dessa foto é tirada aonde realmente aconteceu. Era o posto, perto do posto 8, na praia da Barra da Tijuca. Então, meus filhos estudaram numa escola perto da praia. Então, eu marquei como hábito, como costume, como rotina, 3 vezes eu iria para a praia e caminhava. Então, não era a primeira vez que eu cheguei na praia para caminhar. Então, fui muito acostumada para fazer. Eu nunca senti medo, apesar, eu sei que Rio de Janeiro tem reputação muito ruim, né? Mas eu nunca vi, nem vi mendigos, nem vi pessoas. Às vezes os jovens estavam fazendo um pouquinho besteira, mas eu me senti muito seguro. Mas desse dia, era uma sexta-feira, um dia após o aniversário da minha filha mais velha, e eu estava caminhando, 8 horas de manhã, eu deixei meus filhos na escola e eu comecei a caminhar. E eu fui encontrada pelo homem. Eles me disseram que ele estava um morador da rua, apesar que eu nunca vi ele antes. E até naquele dia, eu não lembro vendo ele. Eu acho que eles me falaram que ele vem atrás de mim. E com pedaço, igual que vocês viram no filme, um pedaço de madeira, que ele arrancou de uma cerca perto de um dos quiosques lá, ele me bateu várias vezes. Então, eu vou entrar em algumas coisas meio sensíveis, né? Mas porque apesar que vocês vão sair daqui mais edificada, mais encorajada, curados, sabe, tudo isso, mas vocês também vão sair daqui mais inteligentes. Você pronto? Eu vou te dar uma aula de ciências, amém? Vocês estão prontos? Então, ele me bateu com aquele pedaço de madeira. Então, pensa comigo, vocês podem ver, tem aquela caminhada de asfalto. Então, o que aconteceu? Ele me bateu de um lado, mas o batida era asfalto. Então, pensa comigo que eles me disseram que ele me bateu várias vezes. Então, tem a palavra golpe, eu acho que foi asfalto. Então, vocês podem ver. Então é uma detalhe que eu quero que desculpa, eu sei que é muito sensível, mas a danificação foi muito grave. Então, nesse momento, Deus, às vezes a gente pensa, poxa, por que eu estou passando todas as coisas difíceis, tal? Então, todos nós passamos coisas difíceis, concordam? E provavelmente alguns de vocês que estão aqui no domingo, numa domingo santo, né? A gente já ouvimos notícias ruins. Pode ser de saúde, pode ser relacionamentos, pode ser de emprego, pode ser financeira. A gente sempre somos dispostas para ouvir coisas ruins. Então, eu quero fazer um desafio com vocês hoje à noite. Em vez de dizer, Deus, por que essa aconteceu comigo? Como o Senhor vai me ajudar a passar? Amém? Eu acho que é uma atitude que faz saúde para a nossa alma. Amém? Então, uma coisa que vemos após tudo isso aconteceu, mas eu sei de São Paulo, tudo funciona bem. Os hospitais são todos legais. Não é? Sempre abertos. Quando você liga a ambulância, eles chegam rápido. Não me diga, sério. Igual Rio de Janeiro. Então, mas eu quero confirmar com vocês que mesmo estamos passando dificuldades
Deus não é uma surpresa para Deus. Então, no meu caso, a ambulância chegou rápido. E o ambulância tinha uma médica dentro do ambulância. E, não, olha, só para dizer, ok, mas você é americana, isso porque isso. Não, eu não tinha nenhuma indificação comigo. Eu estava, sabe, uma mulher caminhando na praia. Então, Deus está nos cuidando. E talvez, mas eu fui batida na cabeça, então mas a ambulância chegou. E ela mesma decidiu para me levar para um hospital que tinha uma equipe pronta para me ajudar. Eu sei que vocês não sabem, mas tinha um hospital 1 quilômetro desse ponte. 1 quilômetro. Mas ela, não, ela precisa, aquela que tem uma equipe pronta para ajudar ela. Então, foi uma chance. Porque eu tinha um privilégio para conhecer aquela médica. E ela me falou, Renier, a sua pulso, batida de coração foi bom, você estava expirando, mas então os sintomas do seu corpo eram bons, mas a sua cabeça era uma bagunça. Então ela decidiu, pode ser a responsabilidade dela, ela me levou longe. Então cheguei lá e um hospital público, que não estava no greve, não. E todo o equipamento estava funcionando. Eu sei que está tudo excelente aqui. Mas, gente, Deus nos cuida quando a gente não estamos sabendo nada. Amém? Então, durante tudo isso acontecendo, eles estavam tentando ligar para meu marido, Felipe. E vocês viram ele no vídeo e no filme também. Apesar que era Dan Stulbeck, né? Mas, enfim, e eles ligaram para ele. O Felipe, ele é um homem de fé. Saímos dos Estados Unidos para começar uma igreja do zero. E isso leva fé. Então, vivendo pela fé não era uma coisa incomum para nós. Então, eles falaram, não, a sua mulher chegou no hospital, é muito grave, você precisa chegar lá. Ele tomou banho, tomou café de manhã e finalmente chegou no hospital. Não era desrespeito de mim, mas ele sempre, não, Renê, nada aconteceu com Renê. Ela é muito independente, ela é muito forte, nada aconteceu. Mas ele chegou lá. Igual no filme, ele foi encontrado pela equipe de enfermeiros, ou equipe de técnicas, todo vestido em jalecos brancas, com o isopor. E isopor, tipo, indo para churrasco, uma coisa assim. E eles falaram, Felipe, você precisa assinar desse papelado e tal. E ele falou, não, mas ninguém me falou que ela morreu. Não, ela não morreu. A gente está guardando um pedaço do crânio dela, por acaso que ela vai precisar novamente. Então, quando eu falo notícia, gente, isso é uma notícia bem pesada, né? Então, ele assinou o papel e ele, de repente, sabia que era uma coisa séria. Então, o próximo vídeo é eu saindo do cirurgia. Então, eu passei 2 cirurgias imediatamente. E a primeira era para remover parte do meu crânio. Então, essa operação não era por causa da danificação do crânio. Era para me salvar, realmente. Porque tinha um diagnóstico muito sério. Então, agora vamos começar a sua aula de ciências. Prontos? Então, a primeira, quando eu cheguei no hospital, eu estava bem grave. E a primeira operação era para remover metade do meu crânio. E eles fizeram isso para me salvar. E foi realmente mandado para o Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, INTO, que só foi inaugurada 1 ano antes do incidente. Outro milagre. Porque senão eles iriam colocar na minha barriga. Por acaso que eu precisava novamente. Então, cheguei no hospital. Só pupila estava dilatando.
significa que o outro não estava funcionando. Meu olho estava meio... Entendeu? Então, a segunda, eu tinha deslocamento da linha média de meio centímetro. Então, isso é o que aconteceu. Meu cérebro, não do crânio, cérebro mesmo, foi deslocado, tipo, ficou... Por exemplo, todo mundo aqui, o seu cérebro está no meio da sua cabeça. Até hoje, eu não descobri se eles colocaram de volta, tipo, super bond, alguma coisa. Mas os médicos me dizem que é uma coisa muito séria. Estamos brincando, mas era muito sério. Eu tive hematomas subdurais bilaterais nos lóbulos temporais. Que lembra que eu falei que cada batida eu bati a contra golpe, né? Tipo, de asfalto. Então, o que aconteceu? Dessa parte do meu cérebro, de frente, bilaterais, os dois lados, não só um lado foi afetado, foi os dois lados, hematomas. Então, a melhor maneira, quem já bati desse osso aqui? Não dói não, né? Só um pouquinho, dependente da velocidade. Mas isso é osso. Mas eu não estou falando sobre o meu crânio, estou falando sobre o cérebro. Aquele músculo, aquele, órgão dentro. Então, diz que eu tinha hematomas subdurais, não somente do perífero. Perífero, obrigada. Mas dentro dos dois lados. E, gente, dessa parte do meu e do seu, controla muitas coisas para nosso corpo. Movimento, respiração, batimento cardíaco, movimento dos braços e pernas. E, além disso, emoções, tudo isso, linguagem, memória, tudo isso funciona através dessa parte do nosso cérebro. Então, estava muito, muito danificada. E a obliteração do terceiro ventrículo. Isso também era a quarta coisa. Então, já os nervos, vocês sabem dos nervos que descem nossa espinal. Então, um foi obliterado, parou de funcionar por causa de inchaço do meu cérebro. Então, a única maneira que seu cérebro tem para sair é debaixo da sua espinal. Amém? Então, já foi obliterada. Então, e também tem níveis de coma. Eu sempre pensei que uma pessoa está numa coma ou não, mas tem níveis, 0 até 15. Então, quando eu entrei no hospital, eles me deram uma nota de 5, que mesmo na escola não é muito bom, né? Não. E na hora de operação, o médico me falou, você já tinha baixado para... Tem esse prognóstico aqui. Olha, Desi, eu acho que... Está em inglês, porque desse hospital fez parte mundialmente desse prognóstico. Que eles colocaram todos os detalhes do meu situação. E desse computador dá um prognóstico. Então, não era uma opinião, era muito científica. Então, eles diziam que é um nível 4 de coma. Então, eles me deram 66% de chance de morrer. Eles falam, Felipe, entre 14 dias, provavelmente, ela vai morrer. Mas tem a chance que ela vai viver, mas muito pouco. E se ela vivesse, nós estamos dando 91,5%, mas vamos dizer 92% de sequelas graves. Então, meu Felipe, ele é um engenheiro também, então ele gosta muito de detalhes. Eu falei, então, doutor, me fala, o que é uma sequela grave? O que é? Eles falam, olha, Felipe, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai ter memória, provavelmente ela não vai reconhecer você nem seus filhos. Ela vai ser cega e surda e ela vai ser uma vida vegetal. Ela não vai ser nenhum comportamento normal. E então isso que é 92%.
E o Felipe, homem de fé, ele falou, mas, então, se tivesse 92, tem outro 8, né? E eles falam, olha, não, 6 até 7 é médios graves, prognóstico metade, sabe, não é tão ruim, mas ela não está nessa faixa, 6 até 7%. Mas ele falou, então, o que é uma grave médio? O que é essa? E ele falou, talvez ela pode comunicar pouquinho, ela talvez vai poder andar com uma bengala, uma ajudinha, e talvez ela vai reconhecer você. Tem uma possível que ela fala. Ela provavelmente, em vez de ser cego total, ela pode ser cega na metade, surda metade. E eles falam, mas ela não está nessa faixa. Mas ele falou mais, então você ainda sobra 1%. E eles falam, olha, vamos dizer, gente, eu quero defender nossos médicos, porque agora eu tenho muito respeito. Às vezes a gente ouve, sabe, prognósticos, as coisas que eles nos dão, eles são treinados para nos dar dessa informação. Igual que ele estava falando com o Felipe. E a gente, às vezes, negar, ou a gente, não, eu não vou crer. Então, mas eles estão treinados para nos dar uma situação assim. Então, sabe, a gente realmente acreditar o que eles estão falando. Mas Deus nos dá um dom de fé. É livre para todos nós. Não é somente para o pastor Felipe, nem só para mim. É para todos nós. O nosso Pai, Ele é aquele que gosta de dar presentes para os filhos. Então, fé é aquela possibilidade que a gente recebemos uma notícia ruim, 92% de sequelas graves, mas ainda aquele fé pode nos levar para um quadro diferente, entendeu? E aquela curada, um relacionamento restaurado, casamento feliz e alegre, uma família restaurada, entende? Então, fé não é para negar o que é verdade. Vocês estão entendendo? Então, se o banco manda uma notícia, olha, você não tem mais dinheiro no banco. Provavelmente você não tem. Pode ser um erro, algumas maneiras. Mas, gente, não é para negar, não é para imaginar que não é verdade. É para realmente engolir e receber uma notícia. Mas ora que Deus vai te dar um dom de fé para olhar as coisas diferentes. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Recebe dessa fé, em nome de Jesus. É Ele que faz o impossível. Então, primeira coisa, o que a gente faz? A gente recebemos uma notícia muito ruim. Então, isso é importante, gente. Dependendo como é que a gente agir. Então, eu sei que é normal, a gente chora, grita, sabe? Faz as coisas com muita emoção, que nós estamos, ser humano, emocionais, né? Principalmente as mulheres, né? Pouquinho. Então, mas a Bíblia nos dá uma guia de como podemos agir. Em Hebreus 11:1, que provavelmente vários de vocês já conhecem desse. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que você está esperando? Você quer que desse relacionamento seja restaurado? Você está vendo, eu espero que tudo dá certo. Eu espero que eu vou ser curada. Eu espero que meus filhos vão ser salvos. Eu espero que desse negócio vai dar certo. Amém? Esperança é aquela terra fértil que podemos plantar a esperança. E aí, fé cresce daí.
ok? Então, vou contar uma história que nem todo está no filme, amém? Então, Felipe, ele me viu, ele ficou comigo, eu estava na UCI, né? UTI. É americana, UCI. Ok, tá bom. Enfim, mas ele me viu deitada, um nível de coma número 4. Então, ele me viu, um lado estava movendo, mas o outro não estava. Não estava movendo. Então, ele falou com o médico, doutor, por que ela move um lado, mas ela nunca move do outro lado? Ela falou, não, mas provavelmente por causa do obliteração do terceiro ventrículo. Pegaram? Essa é a sua aula, ok? É uma teste, uma prova. Então, por causa, ela está sofrendo uma paralisia. Então, ele falou, ok. Mas, por que Felipe é igual a você? Estamos filhos. Então, Deus me dá fé. Esse negócio que eu estou encontrando é muito grande. Então, não sei se eu tenho fé suficiente para... Renê, em nome de Jesus, se levanta, vamos para casa, pega a sua marca, vamos para casa. Então, ele não... seria falso, amém? Seria uma coisa além do... Ele não sentiu dessa, ele nem tinha fé para crer isso. Então, ele falou que ele viu e ele... Não, de repente, Deus me dá fé para crer, para passar dessa. Não é, porque Deus me colocou nessa situação. Não, Deus me dá fé para passar. Amém? Vocês estão pegando? Isso é muito importante. Me dá fé para passar. Amém? Então, ele orou. Ele nem tinha coragem para, falar com ninguém desse. Ele fechou a cortina. Em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que Renê comece a mover o lado esquerdo. Em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Nada. Vocês já sabem, né? Mas o próximo dia, ele entrou na sala e eu estava movendo do lado esquerdo. Então, gente, isso que eu estou falando, aquela esperança que foi plantada na terra fértil e deu uma resposta positiva, amém? Então, e aí ele tinha coragem para avisar com todo mundo. Então, realmente, nós somos missionários, então... Tem missionários ao redor do mundo que são conectados conosco. Então, ele falou com todo mundo. Nosso pastor, pai, ele estava fazendo uma conferência de pastores em Nepal. Então, muito longe. Então, nós temos dessas conexões. E até Globo nos ajudou. Você sabe disso? Globo, tem um lado bom, né? Não, desculpa, eu espero que ninguém está de Globo. Mas, então, eu amo Globo. E eles nos ajudaram muito. Todos os jornalistas, eles estavam no hospital todo dia. E eles provavelmente foram aqueles que vocês ouviram, que ora para aquela americana. E aí me tornou americana. E todo mundo orou. Então... A primeira coisa, gente, que eu creio que é o fundamental para ver milagres acontecerem é oração. Mas, Renê, eu preciso do mundo todo orando para minha situação. Não. Mas eu estou vendo uma igreja muito bonita aqui. Olha, eu entrei aqui, eu já senti uma liberdade, uma ambiente profética aqui. Um ambiente que é liberdade e alegria. Então, Deus está movendo aqui. Então, o que vocês têm aqui é uma mar de dons. E dentro dessa é o dom de cura, dom de encorajamento, dom de administração, dom de serviço, dom de intercessão, muitos dons de além. E tudo está aqui dentro da igreja, gente. Então, sim, eu acho que você não precisa ligar Globo, mas se você quiser, você pode. Talvez eles ajudem. Mas você precisa do seu corpo de Cristo. O corpo de Cristo que Deus nos colocou aqui na terra para nos ajudar. E o ser humano gosta de esconder. Quando a gente passa dificuldade, a gente... não vou falar com ninguém.
Então, tenta passar disso. Não fica assim, não. O inimigo quer que você esconde debaixo da mesa. Mas Deus está, não faça isso, filho. Pega a mão da pessoa do seu lado. Ore para mim. Então, e fica, sabe, honesto. Escolha pessoas certas, amém? E usa sabedoria. Mas dentro da igreja tem todos os dons que você precisa. Naquela época, eu precisava vocês. Eu creio que eu não iria ser aqui hoje sem vocês orando por mim. Amém? Então, oração é essencial. Então, o que aconteceu? Então, eu trouxe meus livros. Igual do filme, não tem tudo, mas o livro quase tem tudo. Tem ainda um pouquinho mais. Mas eu trouxe aqui fora algumas cópias. Então, eu quero te encorajar, se você está passando dificuldade, ou se você conhece alguém que precisa de um encorajamento, dê a volta por cima. Como superar obstáculos inesperados na sua vida. Então, é bem fácil ler, pode ler muito rapidinho e baratinho também, né? E oração, gente. Então, claro, Renier, mas eu estou falando sem dúvida, sem aquela, não deixe o inimigo roubar o seu milagre, amém? Então, depois 29 dias eu cheguei em casa. Pode mostrar aqueles outros? Tem 2 fotos que eu estava no hospital. Essa, muito grave. E o próximo. Tá vendo? Isso. E tem pessoas orando. Tem uma foto... pessoas orando. Olha, foi feio, né, gente? Olha só. Pessoas orando. Olha só, gente. Deus respondeu. 29 dias eu saí do hospital. Eu estava andando, estava falando. Isso, dá uma pausa, Senhor. Não estava cego, não estava surdo. Eu estava comunicando com meus filhos. Até eu consegui brigar com os médicos e os enfermeiros. Porque lembra que eu falei danificação do meu cérebro, aquela parte frontal aqui, aquela parte emocional. Então, era danificada um pouquinho também. Então, eles falaram com o Felipe, olha, se ela recuperar, ela pode virar muito passiva ou muito agressiva. Eu escolhi agressiva. Então, eu briguei. Eles me falaram que eu estava falando palavrões. E eu nem conheço palavrões em português. Mas, bom, eles falaram que eu não tinha filtro nenhum. O que eu pensei, eu falei. Que não era tudo boa coisa, não. Era muito ruim. Vocês lembram a moça cantando no filme? Aconteceu. Mas aconteceu com pessoas famosas. Não somente a enfermeira. Eu falei, Felipe, remove dessa moça dessa sala. Eu não aguento, não. Ela não sabe cantar. Eu nem vou te falar quem era, né? Mas é muito brava, muito brava. Então, eles precisavam me dar muito remédio para só me controlar. Então, outra parte, no filme, eles dizem que foi mostrado que eu mordi Felipe. Mas não era Felipe. Era minha sogra, claro. E eu amo a minha sogra, imagino, né? Olha, pastor, cuidado. Eles estão querendo morder a sogra também, né? Então, cuidado, pastor, você tem trabalho. Então, gente, eu estava muito desequilibrada emocionalmente. Eu cheguei em casa, 29 dias após, e eu estava andando, mas estava meio andando assim, muito rígida, muito... eu pensei que eu poderia fazer tudo. Então, meus olhos estavam vesgo. Eu não estava cego, mas desse olho eu estava olhando para lá e desse estava olhando para cá. Então, eu não poderia colocar... eu vi 2 mesas, então nem eu iria... E meus filhos, quando eles me viram dessa, eles correram. Não, mãe! Então, porque eu iria jogar no chão.
Então, gente, era meio ainda série, né? Mas graças a Deus estava fazendo, recuperando, estava melhorando cada dia. E todo mundo continuou orando por mim. Então, mas chegou a segunda parte. A segunda parte é o que eu precisava fazer para alcançar o milagre. Então, eu cheguei em casa e fomos de volta para o neurologista. Então, aconteceu em outubro. Em dezembro, a gente visitou meu neurologista, mostrar todos os ressonantes mais recentes. E ele sentou na minha... Eu estava, sabe, eu preciso de pano o tempo todo. Agora é para outra razão, só para suar. Mas naquela época era para realmente... Eu estava babando, eu gritei com meus filhos, cadê pano, me leva pano. Foi absurdo. Isso não foi mostrado no filme. E o que eu estava falando? O médico, neurologista top, chefe de todos os neurologistas lá no Rio de Janeiro. E ele falou, ele olhou no ressonante, ele, sabe como é que eles falam isso? Eu não sei como, Falei, o que é? Eles falam, Renier, talvez você vai melhorar ou não. Eu falei, uau, isso é muito científico, né? Falei tudo o que eu estava pensando. Então, essa foi uma notícia meio pesadinha, mas, poxa, eu estava progressando mais... eu estava mancando, meus olhos estavam vesgos e ele falou, olha, você pode ir para terapia, você pode, sabe, fazer o melhor possível, mas a gente já fizemos tudo o que podemos fazer. Eu ainda estava tomando aquele remédio também. Os médicos nem tinham uma receita, eles falaram, Felipe, só dá quando você quer dar a quantidade que você acha que ela precisa daquele momento. Foi tão bravo assim. Mas eles falam, o menos remédio, ou mais capacidade que ela vai reconectar os neurônios. Mas o mais remédio, ela vai ficar mais dormente, sabe, mais devagarzinho. Então, era uma caso delicado dessa época. Então, sabemos, eu saí daquela pensando, puxa, ele me falou, você tem 6 meses até 1 ano para melhorar. E ele falou, se você não melhorar durante esse tempo, já feito. Então, vamos fazer, o que podemos fazer? Então, Felipe me levou para a piscina, perto da nossa casa. E eu fiquei lá, todo dia, 30 minutos, só batendo palma debaixo da água. Então, só para fortalecer o meu lado esquerdo, porque realmente eu sofri uma paralisia. Falei certo dessa vez? Amém. E que mais? Eventualmente, a gente foi aceitada numa hospital terapêutica. E mas eu precisava ir 3 vezes por semana. E, gente, foi eu preciso, sabe, ser humilde, porque eles me ensinaram como andar novamente. Ele falou, não, anda nessa linha. Então, assim, eu andei lá, eu andei de volta. 3 vezes por semana. Eu precisava nadar. Eu falei, eu vou afogar, sabe? E eles falaram, não, Renê, você pode fazer. Então, foi um encorajamento. É uma coisa que... Mas, gente, eu poderia sentar no sofá assistindo Netflix, que é muito bom, né? Pode assistir Fé para o Impossível. Mas, gente, o que eu estou falando? Renê, o que você está falando? Eu estou falando que Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quer. E Ele pode fazer muito, muito mais do que a gente podemos pensar ou imaginar. Mas eu creio que tem partes do nosso, aquele milagre, aquele arrependimento que a gente quer. O que a gente está fazendo? Então, vamos dizer, saúde, vamos dizer isso. Se os médicos falaram, você precisa parar de comer doce. Para de comer, gente. Amém?
é simples, eu sei. Eu conheço muitas pessoas que lutam nas coisas assim. Mas para melhorar, a gente precisa obedecer a ciência do nosso corpo, do que os médicos estão falando. Vamos dizer relacionamentos. Ixi, nem fala, Renê. Então, tem coisas, eu sei, percentagelmente, pelo menos 80% de pessoas já sofreram alguns traumas na sua vida. Mas o que a gente faça? Então, o princípio de Deus é perdão. O princípio de Deus nos dá muito graça. E é para a gente dar muito graça para os outros também. Gente, eu sei que isso é duro, eu sei. Mas eu estou crendo que hoje vai ser um dia que você pode notar, Deus me deu fé para perdoar aqueles que me machucaram. E, gente, isso é muito importante. Eu estou crendo nisso muito. Eu já vi muitas vezes pessoas curadas dessa. Então, os jornalistas que chegaram até na minha casa me perguntando, tudo secular, sabe a primeira questão que todos, sem dúvida nenhuma, faltou de questionar? A primeira questão, Renê, você perdoou aquele homem que te bateu? O mundo está querendo saber como a igreja age. É verdade. Então, eu falei, não, eu perdoei. Então, não aconteceu exatamente no filme. Foi em frente dos jornalistas. E eu falei, não, eu perdoei, claro, porque é um princípio de Deus. Deus vai me curar, porque eu liberei já perdão para os outros. Eu não tenho rancor dentro de mim. Eu não estou doente por causa dos sofrimentos que eu fiz. Eu já liberei tudo isso. Então, eu sei, é um princípio de Deus. Mas eu falei com os jornalistas, eu falei, mas eu pedi para Felipe mostrar uma foto dele. Porque se eu vejo ele novamente, eu vou andar no outro lado da rua. Eles riram também. E para mim não era engraçado, eu estava sério. Mas, gente, então, relacionamentos, financeira, saúde, tudo isso, tem coisas que nós podemos fazer. E Deus não vai fazer o que Ele colocou na sua mão para fazer. Tem um versículo em Filipenses que diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, Ele tem coisas boas para a gente receber, mas às vezes é uma parceria, em comunhão com Ele. Eu lembro que toda vez que eu fui para a terapia, Senhor, me ajuda nesse dia. Eles me colocaram em grupos de outras pessoas para a gente aprender como agir com os outros. Eventualmente, eu acho que no final de janeiro, eles tiraram aquele remédio forte de mim. De emoções. Olha, fica tranquila, não vou morder ninguém hoje, graças a Deus. Então, foi uma cura que eu estava buscando, uma cura completamente. Eu vi um dia que, eu tenho 4 filhos, né? E meus filhos estavam me servindo o tempo todo. E eu percebi por causa do paralisia. Falei, certo? Estou aprendendo, graças a Deus. E eles estavam me servindo, então eu chorei em prantos. Deus me cura. Eu quero lavar a louça novamente. Nenhuma mulher orou disso, né? Quantos de vocês já oraram disso? Ninguém. Mas eu estava tão desesperado para uma cura completa, 100%. Eu vou fazer qualquer coisa. Mas eu percebi que até lavando louça era difícil. Mas o próximo dia eu desci, eu comecei a lavar a louça. Não deu para fazer tudo um dia, mas cada dia eu estava melhorando. Vocês estão pegando? Então, gente, encoraje. Pega a fé, peça a fé de Deus, que Ele vai te dar um presente que cada dia você vai melhorar. Em nome de Jesus.
Então, dá um aplauso a Ele. Isso. Obrigado, Senhor. Somos seus filhos, Senhor. Recebemos seus dons de fé, Senhor, em nome de Jesus. Então, vou terminar com o último passo que a gente fez. E isso é do sobrenatural. Então, a primeira era oração. A segunda era, gente, faça o que vocês podem fazer. Vamos fazer o que podemos fazer. Amém? Vocês comigo? E o último é sobrenatural. O que vocês não podem fazer, Deus pode fazer. Diz aqui, eu posso fazer o impossível. Então, estava melhorando. Eu estava nadando bem, falando bem melhor com pessoas, não estava mordendo ninguém, estava caminhando direitinho. Mas alguém nos ligou, uma pastora de uma outra igreja. Comunhão com as outras igrejas não é ruim, não, gente. Eles têm dons que a gente precisa também, amém? E eu quero orar para você. Eu falei, vem. Então, ela orou para mim e foi muito bonito. Ela falou, Renia, o que você está precisando mais de qualquer coisa? E eu falei, olha, pastora, meus olhos estão me atrapalhando muito. E eu posso andar, estou caminhando bem, mas eu estou vendo tudo em duplo, sabe? Para evangelista é ótimo. Se tivesse 1.000 pessoas, eu iria ver 2.000. Glória a Deus. Mas para viver dia a dia não era legal. E ela falou, então, Renê, vamos orar para uma cura completa dos seus olhos. E ela orou e foi maravilha, sabe? Tudo excelente, de fogo de Deus, unção de Deus. E vocês sabem o que aconteceu? Nada. Então, mas ela estava saindo da casa. Eu não sei dos paulistas, mas cariocas demora muito para fechar aquela tchau, né? 30 minutos, tchau, a gente beija, a gente abraça, tchau. Então, abençoe seus filhos, seus netos, seus cachorrinhos, seus passarinhos, tudo. Então, mas ela estava saindo e estamos terminando também, se alguém quer me acompanhar. E ela falou, Renê, ela virou, de repente, ela falou, Renê, seus olhos vão ser curados em 6 dias. E, gente, eu nunca sabe viver nada assim. Nada. Então, estávamos evangélicos, pastores, vivemos pela fé, oramos para os doentes, tudo isso, mas eu nunca vi aquela boom, sabe? Então, eu falei com ela, mas hoje não seria um bom dia, não? Então, não, eu acho que eu não falei, mas... Então, do 6º dia, meu filho, Maica, me acordou. Ele estava indo para futebol, jogar futebol. Mãe, eu estou saindo. E quando eu olhei nele, ele falou, mãe, seus olhos voltarem. É uma notícia que Deus ainda faz o sobrenatural. A gente já buscou pela cirurgia, se eles poderiam acertar meus olhos. Eles falaram, esteticamente podemos colocar o olho de volta, mas você provavelmente vai perder o nervo. Então, ok, então, e após essa pastora falou que vai ser 6 dias. E a gente procurou no Google, e olha só, uma coisa científica, mais uma coisa. Até Google fala, alguém que sofreu uma trauma de crânio, de cerebral, e afetou os olhos, o cérebro mesmo pode reconectar desses neurônios e os olhos podem ser conservados. Amém? Então, Deus nos fez tão maravilhosamente que até podemos regenerar os neurônios em nossa mente. Eu sou uma testemunho disso. Gente, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Até eu comi muito comida que era bom para meu cérebro. Eu não tenho nada científico que ajudou, mas
Estou aqui, né? Mas, então, Google diz, cientificamente, essa pode acontecer. Mas, nesse caso, eu liguei para a pastora. Eu falei, pastora, meus olhos voltaram no sexto dia. Uau! E eu tomei café de manhã com ela. Eu falei, ore para mim, eu quero dessa unção. Eu quero dizer, não, vai ser uma semana para a sua cura, chega. E vai ser 3 horas. Então, isso é muito legal. Eu quero dessa também. Ela falou, Renia, eu estou operando cura em cura 19 anos. E ela falou, eu nunca falei com nenhuma pessoa aqui um tempo assim. Falei, uau, porque Google diz que pode acontecer qualquer hora. E você profetizou que Deus iria me curar em 6 dias e aconteceu. Esse é um sinal, gente, que Deus está nos cuidando. Não era surpresa o que vocês estão passando. Ele até quis que vocês sabem, no meu testemunho aconteceu do nada, sabe? Porque a mão dele nos toca na hora que ele quer. Então, gente, vamos ficar de pé. Eu quero tanto orar para vocês. Mas eu quero que vocês tomem um minuto. Talvez abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e pensa, qual é aquele milagre que você está esperando? O que é aquele que você espera que vai acontecer? Então, talvez na sua saúde, talvez financeira, talvez relacionamentos, casamentos, filhos, parentes, amigos. Então, qual é aquele milagre que você está esperando? Porque eu estou crendo que o que a gente vamos experimentar hoje, a glória de Deus, o sobrenatural dele. E eu creio que meu testemunho é só petisco o que ele vai fazer através da igreja, do corpo de Cristo. Eu estou vendo que vai ter um dia quando a gente só coloca a mão em alguém, orando, eles vão ser curados. Eu estou esperando desse dia que vai chegar. Uma notícia, muitas igrejas estão crescendo. Crescendo. Não só muitos. Avivamento está visitando o Brasil. E vocês estão fazendo parte. Então, levanta tuas mãos. Se você precisa de uma cura, saúde, no seu corpo. Isso. Amém. E os outros, eu quero levanta a tua mão se você precisa de uma cura emocional. Relacionamentos. Levanta as tuas mãos. Isso. Amém. Então, gente, eles vão cantar uma música. E quando eles começam a cantar, eu quero que você... Tem pouco espaço aqui, porque tem muitas mãos levantadas. Mas eu quero te dar um desafio. Faça um passo de fé. O que você está esperando. Eu quero que você saia do seu lugar. Mesmo se só chega no corredor aqui. Faça um passo de fé. Eu não preciso tocar todo mundo. Não é eu que curo. É Deus mesmo. O sobrenatural vai nos visitar aqui nessa noite. Sai do seu lugar. Se você está esperando uma cura, sai do seu lugar. Sai. Isso mesmo. Uma cura sobrenatural. Uma trauma que você sofreu como infância. Hoje é o dia que a sua cura vai chegar, em nome de Jesus. Você vai sentir uma vontade. Você vai querer perdoar aquelas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, liberta, Senhor, uma dom de fé agora mesmo.
sendo liberadas sobre mim. Dá filhos para aqueles casais que estão esperando aquele bebê, Senhor, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os outros. Faça um caminho, Senhor, em nome de Jesus. Cura, Senhor, em nome de Jesus, cada um. Eu peço, Senhor, flui, Senhor, em nome de Jesus. As promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Faça os milagres, Senhor. No meio de nós, Senhor. Queremos ser testemunho, Senhor, da tua glória, em nome de Jesus. Da cruz e da vitória. Nessa hora, hoje o Problemas meu emocionais, Senhor. Eu declaro uma cura de cada um, Senhor. Eu declaro que os neurônios vão ser reconectados, Senhor. Uma cura sobrenatural, uma cura criativa em nome de Jesus. Aonde eles dizem que os neurônios foram quebrados, morreram, Senhor. Levanta, Senhor, ressuscitar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado. E nesse momento eu gostaria, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Então, vocês, vamos orar separadamente, amém? Todos que precisam de uma cura. Se você precisa de uma cura de saúde, levanta a tua mão. Mesmo que você está lá também. Amém? Levanta duas mãos, Senhor, me cura. E você peça, abre sua boca e diz, Senhor, me cura. Senhor, me cura. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Senhor. Faça, Senhor. Ele que faz o impossível. Onde os médicos falaram que não tem esperança, Ele é a nossa esperança. Senhor, eu peço, Senhor, visita, Senhor, pelo Espírito Santo, Senhor, toca cada um, Senhor, que precisa de uma cura de saúde no corpo, organismo, Senhor, peço, toca os fígados, os corações, os ossos, os músculos, os cérebros, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dos joelhos, dos costas, Senhor. Eu peço, Senhor, que toda dor saia em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Senhor, que a sua cura seja 100%, completamente, Senhor, que podemos fazer as coisas que antes não poderíamos fazer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a segunda, se você está precisando de uma cura emocional, você precisa de uma fé para crer no impossível, uma coisa emocional, relacionamentos, levanta as duas mãos. Senhor, oh Deus, eu peço, Senhor, flui, Senhor, com tua graça para cada pessoa. Derrama graça, Senhor, é a sua misericórdia, Senhor, aos traumas que eles passaram, Senhor. Eu declaro cura em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Senhor, faça, Senhor, a tua obra, Senhor. Nos dá, cada um de nós, cada um deles, Senhor, fé para fazer as coisas difíceis, em nome de Jesus. Hoje é um dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que a sua cura seja completa, 100%. E, Senhor, eu peço, Senhor, todo mundo levanta as tuas mãos. Eu estou sentindo uma unção de cura que eu quero que vocês operarem, em nome de Jesus. Deus está dependendo de nossas mãos, nossas bocas e nossos pés. Chegaram nos lugares diferentes, os lugares que eu não posso ir, os lugares que o pastor César não vai,
E a pastora Ingrid não vai também. Só você, na sua empresa, na tua família, os parentes. Deus está te ungindo com unção de cura, de restauração, de fé. Vocês vão transformar desse bairro em nome de Jesus. Deus vai te usar, mas a sua responsabilidade, fazer as coisas que você sente, eu não posso fazer. É certo, você não pode fazer, mas Deus pode fazer, é o impossível. Eu quero que vocês agem pela fé, em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, derrama, Senhor, um dom de cura sobre dessa igreja. Senhor, estamos esperando, Senhor, quando a gente andamos nas ruas, nos bicos, nos shopping, Senhor, que quando a gente coloca nossos pés e nossas mãos nas pessoas, chegando nos lugares, que a sua cura vai nos seguir, que a sua salvação vai nos seguir, que a sua graça, a sua misericórdia, a profética vai sair das bocas dessa igreja, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Senhor, dobrar, Senhor, dessa unção de profecia, em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, eu estou esperando que vamos ver muitos milagres, em nome de Jesus. Dá um aplauso, Senhor, e dá sua gratidão a Ele. Eu sou grato, Senhor, por tudo o Senhor fez por mim. Diga a Ele, obrigado, Senhor, a transformação que você fez dentro de mim. Eu sou liberada, eu sou curada, em nome de Jesus.